Dentro do conteúdo de fluidostática, eu tenho aqui esse exemplo. Ao observar um rio que corre de forma mansa, notamos que a água passa muito mais rápido quando o leito se estreita entre duas grandes rochas. Assumindo que a água atue como um fluido incompreensível, qual princípio ou equação da física explica diretamente o aumento da velocidade nesse trecho mais estreito? Então a questão ela quer saber basicamente qual é o princípio ou equação da física que vai explicar por que a água corre mais rápido quando ela vem de um leito largo e passa entre as pedras, né? Tendo em vista que ele vai atuar a água como um fluido incompreensível, ou seja, ele não vai mudar sua densidade. Eu tenho as opções: princípio de Arquimedes, teorema de Stevens, equação da continuidade, princípio de Pascal e lei de Poisson. Então, primeiro vamos analisar cada um, né, desses conceitos que eu tenho aqui. O princípio de Arquimedes ele se refere à hidrostática, onde um corpo mergulhado total ou parcial, né, em um fluido sofre a ação de uma força vertical no sentido oposto do mergulho, ou seja, o objeto mergulha e a força no sentido contrário, de baixo para cima, igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Ou seja, se eu colocar ali uma massa de 1 kg dentro de um fluido, qual vai ser o volume deslocado? Exatamente aquele 1 kg. Tá? Então, esse princípio de Arquimedes ele fala de flutuação, então não sei se se encaixa. Teorema de Stevens. Ele se refere à determinação da variação de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso, ou seja, o fluido está parado, né? E você vai medir, no caso, a pressão nesses dois pontos aí, onde a diferença de pressão é proporcional à profundidade e à densidade do fluido. Ou seja, quanto mais fundo, maior vai ser a pressão, de acordo com a densidade. Nesse caso, o fluido está em repouso, assim como no princípio de Arquimedes. A equação da continuidade de Bernoulli ele deriva do princípio de conservação de massa para a dinâmica dos fluidos. Para um fluido incompreensível, que não muda massa ou densidade, a vazão volumétrica, o que é vazão volumétrica? É o volume de fluido que passa, né, numa seção transversal num intervalo de tempo, ou seja, se eu tiver um cano, aquela seção transversal ali, ou seja, seu comprimento mais o raio daquele cano, eles vão formar basicamente o volume que passa num determinado intervalo de tempo. Então, para um fluido incompreensível, a vazão volumétrica deve ser constante ao longo do tubo ou leito. A vazão é o produto da área da seção transversal A pela velocidade do fluido, V. Ou seja, uma movimentação de fluido numa seção transversal. O princípio de Pascal ele estabelece que o acréscimo de pressão exercido em um ponto qualquer do fluido em equilíbrio ele vai ser confinado e transmitido integralmente a todos os pontos desse fluido e as paredes do recipiente que o confinam. Ele é aplicado a fluidos confinados. Esse é o princípio basicamente da hidráulica, né? E a lei de Poisson, ou equação de Huygens-Poisson, descreve o escoamento de fluidos reais, ou seja, eles são viscosos, em regime laminar através de tubos cilíndricos. Relaciona a vazão do fluido com a diferença de pressão entre as extremidades do tubo. O raio do tubo, nesse caso, é o comprimento e a viscosidade desse fluido. Ele tem foco, basicamente, na queda de pressão devido à viscosidade do fluido ao longo desse duto. Então, dessas 5 alternativas, a equação de continuidade de Bernoulli é aquela que se encaixa, né,
nessa alteração de fluxo quando o leito do rio é largo e passa entre as pedras para o mais fino.